Jeremias capítulo 1, do versículo do 1 ao 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Aqui fala de um chamado vindo através do Senhor na vida de Jeremias. Antes de Jeremias nascer, o Senhor já viu toda a história, toda a vida dele, o que ele ia ser. Então, o Senhor já conhecia Jeremias. Aqui, ele será um profeta do Senhor. Antes dele nascer, o Senhor já sabia de tudo. Aqui fala que Jeremias tinha na vida dele um chamado que, na verdade, era vindo de Deus. Quando Deus coloca um chamado na vida de alguém, saiba que esse chamado irá acontecer, mas no tempo do Senhor. Por isso que Jeremias veio quando sabia que ele seria usado pelo Senhor. Ele se sentiu uma pessoa incapaz de fazer a obra do Senhor. Então aqui ele começou a olhar pelas dificuldades, começou a olhar pela sua aparência, se sentindo como ele
não fosse o suficiente para exercer esse chamado. Por isso que aqui no versículo 6 ele diz, olha o que ele fala. Então disse: Ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Ao mesmo tempo aqui ele mostra Jeremias uma dificuldade, mas ao mesmo tempo mostra como fosse ele achando uma desculpa, achando que ele ia convencer ao Senhor, mas aqui o Senhor já contava com Jeremias. Aqui o Senhor queria que ele apenas dissesse sim. O Senhor queria que ele obedecesse, porque as palavras que precisasse falar, as palavras que precisasse ele anunciar, o Senhor próprio que traria as palavras certas no momento certo. Por isso que ele só tinha que repassar a mensagem. Nesse momento aqui, ele sabe do que o Senhor estava colocando na vida dele. Por isso que ele veio dizendo: Ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aqui, ele também se mostra uma pessoa que precisa confiar no Senhor. Quem vai ir na nossa frente, fazer o trabalho, fazer a obra do Senhor, é o próprio Senhor. Ele sabe aonde que precisa. Ele sabe aonde precisa levar a mensagem dele. Ele só precisa que esteja essa pessoa ouvindo ele, obedecendo e repasse essa mensagem. Era assim que o Senhor queria que Jeremias fizesse, obedecesse. Ele só apenas ia repassar a mensagem. Então, ele não precisava se preocupar com nada, porque o Senhor sabia o momento certo de falar, o momento certo de enviar ele a um determinado lugar. Por isso que o Senhor, aqui no versículo 7 diz: Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Aqui, aonde o Senhor
iria enviar Jeremias, ele iria fazer a vontade do Senhor. Aquilo precisava só obedecer. Então ele já tinha uma missão na vida dele, só que essa missão precisasse que Jeremias também cresce, mas ao mesmo tempo confiasse, porque era o Senhor que iria falar o que era para fazer. O Senhor que se responsabiliza quando Ele fala. Saiba que o chamado, quando vem pelo Senhor, é o Senhor que se responsabiliza pelas coisas que Ele está fazendo. Não confundem chamado vindo do Senhor com chamado vindo de homens. Porque o chamado que vem do Senhor é o Senhor que se responsabiliza. Tudo que vai o profeta falar, fazer, é o Senhor que manda, envia e ainda ensina como falar. Então não precisamos se preocupar. Tem pessoas que precisam saber que o chamado, quando vem pelo Senhor, é o Senhor que se responsabiliza. É o Senhor que faz. Por isso que Jeremias, ele ia seguir uma ordem. E o Senhor não queria que ele ficasse com medo. Não era o objetivo ficar com medo, mas sim confiasse. Mas Jeremias se sentia inútil, achando que ele não ia dar conta. Mas o Senhor, mais uma vez, falou com ele o que ele ia fazer, mas ao mesmo tempo mostrou para ele que ele só tinha que repassar a mensagem. Então ele já tinha o Senhor guiando ele, e o Senhor era na vida dele. Então, que não era para ele temer a nada, que o Senhor estava com ele, aonde o enviasse. Porque o Senhor sabia quem era Jeremias e sabia também das limitações dele. Nem todos nós somos fortes, suficientes. Nem todos nós somos corajosos o suficiente. O medo vem, faz parte.
Às vezes nós se sentimos ilimitados, achando que não vai dar conta do recado. Se preocupamos com o que aquela pessoa vai pensar se eu falar isso ou aquilo. Às vezes as pessoas deixam de falar a mensagem por medo de receber retaliações. Mas quando é o Senhor que manda falar, nós temos que obedecer. Não tenha medo. Se é o Senhor que está no meio, se é o Senhor que te chamou, Ele que se responsabiliza. Não precisamos ter medo. Confia no Senhor. O Senhor, Ele sabe de cada um de nós. Ele sabe da sua vida, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe aonde você é fraco, aonde você é forte. Porque nós não somos fortes o suficientes, mas é o Senhor que nos ajuda a cumprir o chamado que Ele quer que faça. Precisamos se fortalecer, se encher da palavra do Senhor para não desanimar. Jeremias se sentia incapaz. Jeremias se sentia uma criança. O Senhor não está preocupado com os seus medos. O Senhor não está preocupado, eu não sei falar direito. Eu não sei aqui ser como essa pessoa. O Senhor quer que você seja você. Não fique comparando com uma pessoa com outra. Seja você. Se Deus te chamou porque Ele acredita, Ele confia que você vai fazer essa missão perfeita. A obra do Senhor é um compromisso. Por isso que nós temos que levar a sério. Claro que no meio do caminho vai ter os momentos difíceis, vai vir a perseguição, mas faz parte da caminhada. Nem tudo será flores, como muitos pensam. Por isso que nós se fortalecemos na oração, na busca de meditar na palavra, porque é ela que nos fortalece. Porque o que nós lemos, repassemos, nós cremos nessa palavra. E essa palavra que faz a gente caminhar cada vez mais. Porque nós sabemos a quem nós servimos. Muitas pessoas precisam receber o renovo, precisa
deixar o Senhor trabalhar. O Senhor sabe das suas limitações. O Senhor sabe dos seus problemas. Seu próprio Jeremias tinha as dele. Imagina nós. O Senhor sabe do que está fazendo. Por isso que Ele quer que nós confie. Chamado vindo do Senhor é para salvação de almas. É para pregar o Evangelho, para libertar, levar ao conhecimento a verdade para aqueles que não conhecem. Então, são pessoas que vão anunciar a palavra de Deus para que pessoas sejam libertas. Por isso que Jeremias tinha essa função a fazer. Quando é o Senhor que está envolvido, quando é o Senhor que chama, Ele capacita, Ele fala, ensina. Ao mesmo tempo, Ele aqui sabe das limitações de cada um. Por isso, se foi o Senhor que te chamou na obra, pode ter certeza que você será um que fará a obra do Senhor. E o próprio Senhor conta conosco. Então, nós temos Jeremias já desde pequeno, ele sabendo que a missão dele era ser profeta. Então o Senhor preparou ele, ao mesmo tempo fortalecia ele, para que justamente ele soubesse que o Senhor que estava sobre a vida dele, ao mesmo tempo, a obra que ele estava fazendo era o próprio Senhor que estava à frente. Por isso que nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho. Nós não temos que ter medo de nada. Só temos que confiar no Senhor. Por isso que o chamado, quando vem pelo Senhor, é um chamado que vai fazer as pessoas fazer muitas renúncias. Porque a dedicação na obra, ela é grandiosa. Mas ao mesmo tempo vai nos ensinar que o Senhor Ele próprio nos instrui, nos capacita, nos enche de temor para que nós cumpra a palavra dele com responsabilidade e ao mesmo tempo nos leva para salvar vidas.
ao mesmo tempo aqui mostra que nós, muitas das vezes, se sentimos incapazes para falar que o Senhor quer que fale, mas é o próprio Senhor que vai trabalhar para que justamente a obra dele seja perfeita e saia. Amém? Se é o Senhor que te chamou, se é o Senhor que está envolvido nesse chamado, pode ter certeza que o Senhor já está contigo. Porque nem tudo que as pessoas estão fazendo foi chamado de Deus. Porque o homem também coloca pessoas mais. É diferente do que Deus chama. Porque Deus chama, capacita e envia. E muitas pessoas vão, no longo da sua caminhada, receber chamados vindo do Senhor, porque o Senhor tem uma obra para fazer, para que justamente o Evangelho seja pregado. Porque o Senhor quer que almas sejam salvas. Amém?